algumas palavrinhas dessa liturgia da palavra deste domingo. Primeira palavra que nós podemos trabalhar é o medo. Medo é algo que faz parte da nossa vida. Nós temos medo quando vamos na escola pela primeira vez. Nós temos medo de uma prova. Nós temos medo quando a gente vai fazer uma entrevista para um emprego. Nós temos medo de talvez não agradar a pessoa. Aliás, o medo é algo presente na vida de cada pessoa. O medo também gera insegurança. O medo gera dúvida. O medo gera incerteza. Domingo passado nós escutávamos que Jesus havia chamado 12 apóstolos pelo nome e os enviaram. Ele os enviou para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles expulsassem os espíritos maus, curassem os doentes, tirassem a lepra dos leprosos e anunciassem o reino de Deus. Vamos imaginar que aqueles apóstolos estavam num grupo pequeno e agora Jesus envia-os 2 a 2 para que eles pudessem sair pela cidade. Imagina que agora eu dissesse assim: vamos todos sair, cada 2 a 2, numa rua aqui da nossa cidade, nosso bairro, batendo de porta em porta, falando do Evangelho. Iríamos com facilidade? No primeiro momento a gente já ia ficar bravo. Imagina que eu vou perder tempo. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? E aí então, diante do medo, a palavra nos propõe uma outra condição: confiança. Se eu tenho medo, eu preciso confiar. Confiar em quem? Nos homens? Confiar nas entidades? Confiar nas instituições? Acima de tudo, confiar apenas em Deus. Porque Deus não nos abandona. O maior desafio nosso é porque a gente não se lança para Deus. Na primeira leitura que nós escutamos, Jeremias, e nós estamos ali na 5ª lamentação de Jeremias. Ele está ali de certa forma angustiado. Por quê? Porque o Senhor o fez ser profeta. O que faz um profeta? Ele anuncia e denuncia. Ele anuncia o quê? O amor de Deus. Ele anuncia o projeto de Deus. E denuncia o quê? Tudo que vai contra o amor de Deus, o projeto de Deus. O profeta Jeremias, ele vai diante do templo de Jerusalém e começa a mascarar todos aqueles que estavam ali, não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a vontade própria. E ele arruma uma confusão. Ele é preso por causa de Deus. E num determinado momento ele se sente até abandonado. Nós também, quantas vezes, porque acreditamos numa missão, porque acreditamos num trabalho, somos ridicularizados, somos hostilizados, as pessoas nos criticam, as pessoas falam mal. E o profeta não ficou indiferente. Esse trecho que nós ouvimos hoje, que está no capítulo 20, se lêssemos 3 versículos anterior, que até inclusive é um lema da minha ordenação sacerdotal, ele diz assim, Jeremias: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir, foste mais forte do que eu e venceste. E logo em seguida, depois de Jeremias ter sido seduzido pelo amor de Deus, e ele já não tendo mais, ele se rende no amor de Deus e diz: agora não tem mais jeito, não dá mais para voltar. E depois ele vai para a missão, e o pessoal então arma ciladas contra ele, procura observar o que ele está fazendo e o que ele está falhando, para poder ir lá e falar em cima daquilo. Vocês já perceberam que tem muitas, às vezes nós somos assim? A gente acredita na pessoa, mas a gente fica observando ela. Se ela errar, se ela falhar em alguma coisa, eu pego ela ali. Olha só. Por que será que nós somos assim? Por que a gente não vive realmente em Deus
e aprende só depender dele. Por isso então os apóstolos têm medo. Por isso que hoje também nós temos medo. Nós temos medo de nos comportarmos verdadeiramente como discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, ele toma posição, ele defende a vida. Hoje de manhã eu dava um exemplo aqui, porque hoje nós celebramos também o Dia do Migrante, a Semana do Migrante, acolhida por das pessoas que vêm de tantos lugares do nosso país, e muitos vêm para São Paulo, porque sabem que aqui em São Paulo é terra de oportunidade, e muitos às vezes são até ridicularizados, às vezes defamado. Nós vimos essa semana um projeto de submarino que foi lá visitar o Titanic afundado. E o que aconteceu? Sumiu. E vocês viram quanto de mobilização que houve no mundo, de aparelhos, de avião, de tecnologia, para poder encontrar aqueles 5 que se perderam. Mas não gastamos e não mobilizamos da mesma forma para poder recolher tantos milhões e milhões de pessoas que adentram os mares, naqueles navios lotados, fugindo das guerras, procurando refúgio. Não gastamos o mesmo. Mas gastamos para um grupo de aventureiro que foi ver um navio afundado, que não vai mudar nada na história. Então as coisas parecem que se invertem. Então o apóstolo, o discípulo de Jesus, aquele que segue a Deus, ele não pode ficar indiferente a isso. Não que nós estamos desprezando aquelas 5 pessoas que morreram, mas por que gastar milhões e milhões numa coisa que não vai mudar nada na história? Mas poderia mudar a história se nós assumíssemos condições diferentes, oferecendo novas oportunidades, investimentos, para que o progresso pudesse acontecer. O profeta, então, o homem de Deus, é aquele que não tem medo de se posicionar diante disso. Mesmo que receba crítica, mesmo que seja ridicularizado, ele se posiciona. E aí então Jesus novamente olha para os seus discípulos, a qual ele tinha chamado, e diz: não tenhas medo. Essa é a palavra que nós temos que ter. Essa é a palavra que nós precisamos pegá-la e colocá-la no coração e dizer: não, eu não posso ter medo. Eu não posso, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor me fez como profeta. Ele me colocou como luz das nações. Ele está junto comigo. E por isso nenhum mal poderá me abafar, nenhum mal poderá me atingir, porque Ele é o meu Senhor. Eu creio que todos os dias nós precisamos confessar isso, para que a gente tenha força diante de estruturas e diante de sistemas que, ao invés de valorizar a vida, valoriza a morte. Por isso, São Paulo hoje nos apresenta dizendo: se em Adão todos morreram, em Cristo todos se salvam. E a salvação, ela é para todos. Agora, a condição para ser salvo, eu preciso buscá-la na pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso conhecer Jesus. Eu não posso só ouvir falar dele. E eu conheço Jesus a partir do momento que eu vou tendo uma experiência com ele. E quando é que eu faço essa experiência? Eu faço a experiência com Jesus também no medo. Eu faço a experiência de Jesus também na dúvida. Eu faço a experiência de Jesus também nos desafios e nos sofrimentos presentes. Não pense porque nós estamos aqui, nós somos livres de tudo isso. Pelo contrário, nós ainda somos todos os dias atacados, nós somos todos os dias questionados se realmente vale ficar fiel. Jeremias é questionado nisso. Os apóstolos de Jesus também foram questionados, e nós também seremos questionados. Será que vale a pena? Eu não sei se alguém teve aqui experiência de quando era criança, de nadar em rio. Alguém já nadou em rio? Que rio? Aqueles que têm corredeira? Já tentou? Já tentou nadar contra a correnteza? É horrível, não é? Você dá 2 braçadas, o rio te leva 10 para trás. E você só cansa, e você não vai para lugar nenhum.
De vez em quando, para você chegar num ponto, você cair aqui para descer lá. Às vezes a gente parece que está nadando contra a maré, onde os valores estão sendo invertidos todos os dias. Meu Deus do céu. Se a igreja se posiciona em alguma coisa, as pessoas vão, não, mas a igreja é antiga, a igreja é conservadora, a igreja não, que isso? Não, a defesa tem que ser. Se não gritar, quem que vai gritar? Se não falar, quem não vai falar? Quem vai falar? Se calarem as vozes dos profetas, as pedras falarão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, é preciso tomar coragem. Por isso Jesus diz: vós valeis muito mais do que os pardais. Não tenhas medo. Ofereça a tua vida. Coloque para Deus tudo que é seu. Entrega isso. Mas eu não sei o que vai ser, eu também não. Mas arrisquemo-nos, lancemo-nos e temos a certeza de que Deus está conosco. Por isso que São Paulo orienta a comunidade de Romanos para dizer: não, espera aí, se o pecado entrou, também a graça vai entrar, porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas essa graça, ela não é um passado, ela é presente na minha, na tua vida, na nossa vida. Todos os dias temos que buscar o Senhor. Se a morte reinou até Moisés, em Jesus Cristo recebemos como prêmio a vida. Por mais que nós insistimos em querer ficar aqui, a nossa vida pertence totalmente a Deus. E nós esperamos que um dia todos nós também encontraremos em Deus a nossa morada eterna. Não se envergonhe. Jesus termina o Evangelho dizendo isso: portanto, a todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. Então, você escolhe o que você quer. Ah, mas se eu for ser fiel à igreja, se eu for estar na igreja, eu vou perder pessoas, meus amigos não vão gostar, eu vou ter que ter atitude. Você escolhe servir a Deus ou servir ao mundo. A quem você quer servir? Essa é uma escolha. E aliás, todos nós estamos aqui porque escolhemos. E a escolha, ela é necessária ser feita. Espero que nós escolhemos a Deus para servi-lo com todo o que temos. Ah, mas nós vamos ser hostilizados? Vamos. Vamos ser ridicularizados? Vamos. As pessoas vão levantar falsos testemunhos contra nós? Vão. Não adianta. As pessoas vão atirar pedra na gente? Com certeza. Mas pense bem. Pense num pé de manga e num pé de eucalipto. Qual dos dois leva a pedrada? Hã? De manga ou de eucalipto? Por quê? Hã? Porque tem frutos. Você quer ser um pé de manga ou você quer ser um pé de eucalipto? Ah, um pé de eucalipto, né? Estou vendo. Então, se você é pé de manga e você está produzindo fruto e você está levando pedrada, você sabe o que você tem que dizer? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Então vamos começar a olhar os ataques que recebemos, as agressões que muitas vezes recebemos. Olha, se estão me atacando, é porque eu estou fazendo alguma coisa de diferente. Então, continue a fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.